falar do Náutico a partir de agora dentro do nosso programa. O Náutico que teve aí toda a sua logística nas últimas horas de chegada a Santa Catarina, do treinamento que acabou sendo definido, né, para os próximos momentos. Então vamos lá. O Náutico saiu ontem, né, da capital pernambucana com destino a Guarulhos, em São Paulo, e de lá seguiu para a cidade de Navegantes, em Santa Catarina. Chegando à cidade de Navegantes, o Náutico deve seguir de ônibus para Brusque. Antes, tem uma parada no município de Guabiruba, Santa Catarina também, onde o Náutico, na tarde de hoje, às 3h30, faz a sua última movimentação no campo do Olaria. É uma cidade, Guabiruba, fica a 16 quilômetros, na verdade, aproximadamente 16 minutos de Brusque, de carro, uma cidade bem próxima a Brusque. E a maioria das equipes que disputam partidas contra o quadricolor, né, do Vale do Itajaí, como é conhecido, o Brusque, essas equipes elas fazem essa logística, treinam lá no campo do Olaria, em Guabiruba, e depois seguem para o palco da partida, seguem para a cidade do jogo. E em relação aí à cidade de Navegantes e Brusque, a distância é 39 quilômetros, pertinho, acredito que menos de 40 minutos de carro você consegue se deslocar. O Náutico com esse compromisso importantíssimo amanhã, tendo em vista a classificação à próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O Brusque já está classificado. O Náutico não. O Náutico nas últimas rodadas acabou empatando demais, perdeu para o Paysandu, viu troca no comando técnico, a contratação de um novo atacante, né, a necessidade de ter na rodada que vem, neste sábado, Gabriel Leite, goleiro contratado recentemente pela equipe do Náutico junto ao São Joséense do Paraná, ser o titular da partida, porque Wagner está fora. Então, muitas mudanças num curto espaço de tempo que fazem com que o Náutico tenha que se adequar ao que a Série C vai lhe proporcionar daqui para frente. Em relação à delegação que já está em Brusque, como a gente disse, treinamento agora à tarde, ontem a gente viu a publicação do nome de Bruno Pivetti, técnico do Náutico, teve aí seu nome no bid, fica à disposição, assim como deve acontecer com o atacante Maxwell, que foi apresentado. A gente até ouviu as palavras, um trecho da coletiva dele ontem aqui no nosso Giro Esportivo. E o Maxwell, ele já está com o grupo em Santa Catarina e é um jogador que, né, pode aparecer entre os titulares do time. É uma possibilidade que existe, né, caso ele seja regularizado nesta sexta-feira, é o prazo final. Então o jogador aí fica à disposição do técnico Bruno Pivetti, com quem trabalhou na Chapecoense em temporadas anteriores. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva julgou o Náutico nesta última quinta-feira e puniu o Náutico com 2 jogos sem a presença de seu torcedor. Mas a gente explica essa situação. O jogo contra o São Bernardo, ele vai ter a presença de público na primeira fase. O Náutico vai contar com o seu torcedor, que sempre tem aí, né, colocado a presença em xeque. Muitos foram os torcedores na partida diante do CSA no empate em 0-0. Mais de 15 mil alvirrubros estiveram presentes nas arquibancadas dos aflitos. Contra o São Bernardo tem torcida, porque a punição ela só será aplicada ao Náutico a partir da segunda fase em caso de classificação. Se o Náutico avançar à segunda fase, aos jogos do quadrangular decisivo, o Náutico fará um jogo com a presença de mulheres, crianças e pessoas com deficiência e o segundo jogo em casa de portões fechados. E aí, Anderson, se o Náutico não se classificar e permanecer na Série C para o ano que vem, os 2 primeiros jogos do Náutico na Série C acontecerão com portões fechados. Então a punição foi clara, ainda foi aplicada aí uma multa de R$10 mil, né? O Náutico procrastinou, na minha opinião, essa pena, poderia ter cumprido isso na primeira fase, quando o STJD ele recomendou e determinou que o Náutico tivesse, né, essa punição vigente, né, mas o Náutico conseguiu um efeito suspensivo e mandou partidas como jogo contra o Figueirense, Remo, CSA, todas essas partidas em casa com a presença de seu torcedor,
era para ter cumprido logo, mas acabou não cumprindo. E agora o Náutico tem a possibilidade de ir para os jogos mais decisivos do ano, com um jogo sem torcida, um jogo especial, né, com a presença das alvirrubras, das crianças e quem sabe aí das mulheres, do pessoal com deficiência, mas um outro jogo apenas com o público em geral. Então é muito pouco e a gente sabe da necessidade de ter o seu torcedor ao lado em caso de classificação à segunda fase da Série C. É a arbitragem, né, que a gente até estava destacando, né, para esse final de semana entre Brusque e Náutico. Ela acabou sendo definida, né, a CBF ela acabou desmembrando essa arbitragem com o senhor Antônio Dibe Moraes de Souza. Ele é piauiense e vai comandar essa partida entre Brusque e Náutico amanhã às 4 da tarde no Augusto Bauer, em Santa Catarina. Será auxiliado pelo Márcio Iglesias Araújo Silva e pela Maura Cunha Costa, né, ela assistente também piauiense. Júlio César Pfeffer, de Santa Catarina, é quem será o quarto árbitro desta partida. Jogo importante, como a gente já havia destacado, Náutico com essa possibilidade de, quem sabe, voltar a vencer dentro da terceirona.